Mauro Cid acabou de destruir o Bolsonaro porque ele fez a confissão derradeira. Mauro Cid disse que participou da venda dos relógios e deu o dinheiro em mãos para o Bolsonaro. Então acabou, pessoal, porque isso caracteriza peculato, isso caracteriza organização criminosa e isso dá, no mínimo, 5 anos de prisão para o Bolsonaro. O ex-presidente deve estar tremendo de medo, balançando as pernas, e se ele já saiu do hospital, ele vai querer voltar, porque ao sair do hospital ele vai ser preso. Pode ser que não seja preso agora, né, isso é só uma picardia, mas no futuro vai. É impossível o Bolsonaro escapar depois dessa confissão avassaladora do Mauro Cid. Você vai colocar no comentário, quero muito saber a sua opinião. Bolsonaro está com medo? O que ele pode fazer para reduzir esse pânico que ele está? E essa confissão do Cid coloca Bolsonaro na prisão? Ele tem como provar? Então deixe seu like se você curtiu essa fala do Cid e se inscreva no canal. Essa foi uma reportagem da revista Veja, exclusiva, então nós temos que dar o crédito. A Veja fez uma reportagem longa falando que o Mauro Cid confessou várias coisas. A participação no inquérito das joias e também da falsificação dos dados da vacinação do Bolsonaro. O Cid disse que ele participou da venda de 2 joias para o Bolsonaro. Um relógio que nem foi cadastrado no acervo presidencial e o outro relógio, o Rolex. Então tem o Rolex e o relógio Patek Philippe. O Rolex foi comprado de novo pelo Frederic Vassef, mas o Patek Philippe não foi recuperado. E o Cid falou aquilo que arrebenta com o Bolsonaro. Ele disse que entregou em mãos o dinheiro para o Bolsonaro. O Bolsonaro recebeu a grana, ou seja, agora já era. Porque em depoimento anterior à Polícia Federal, esse mais recente, o Bolsonaro ficou em silêncio. O ex-presidente negou que ele tenha participado de um esquema e também negou que ele tivesse recebido dinheiro. Mas o Mauro Cid disse que ele recebeu. O Cid falou que essa ideia de vender as joias, ela surgiu porque o Bolsonaro estava com medo do futuro financeiro dele. Porque tem muitas multas, muitos problemas, então ele pensou em vender esses bens que seriam itens personalíssimos, a gente sabe que não são, para poder juntar aí um dinheiro para pagar as multas. E o Cid teve a cara de pau de faltar com a verdade, né? Segundo a reportagem da Veja, porque eles estavam discutindo se era legal ou não vender. E aí eles começaram a falar, ah não, é imoral, mas não é ilegal, porque são itens personalíssimos. Então eles acreditavam que tinham a possibilidade, que tinham a autorização para vender todos esses relógios, todos esses bens do Bolsonaro. Mas a gente sabe que não é assim. Eles estão tentando deturpar o crime imputado no Bolsonaro e no Cid para que eles não sejam condenados por peculato, porque peculato dá prisão. O que eles querem fazer é que haja a condenação por improbidade administrativa, porque isso só dá uma multa, não dá prisão. Eles querem falar que a lei era turva, que houve ali um mal entendido e que não houve peculato, houve somente uma improbidade. O problema do Cid é que essa versão não cola, porque ele está tentando dizer que ele não sabia, que os itens eram personalíssimos, que ele não podia vender. Mas o ex-chefe do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica do Palácio do Planalto falou em entrevista ao Globo News que o Mauro Cid ligava para ele direto. E ele explicava para o Cid, Cid, não pode vender. Cid, é um item personalíssimo. Cid, não é assim. Não pode. Tem que ser catalogado. Vocês não podem vender isso. Então o Mauro Cid tinha consciência de que eles não poderiam vender os itens. Mas mesmo assim, eles vendiam. Mas mesmo assim, eles iam lá e faziam a irregularidade. Então não adianta esse argumento de que era imoral, porque não cola. Era ilegal também, porque o Cid foi avisado sobre essa impossibilidade de vender. E como o Cid disse que o Bolsonaro recebeu em mãos o dinheiro, ele caracteriza 2 crimes do Bolsonaro. O primeiro crime é o crime de peculato, que é quando o funcionário público desvia um bem público, pega o dinheiro e coloca no bolso. Então isso aí já vai dar de 2 a 12 anos de cadeia para o Bolsonaro. E tem o crime de organização criminosa, porque nós tínhamos 4 pessoas, pelo menos que nós sabemos, até o momento, para a venda das joias. Nós tínhamos o Bolsonaro, que era o mandante, o Cid pai, que arrumava os compradores, o Cid filho, que vendia e entregava o dinheiro para o Bolsonaro, e o Frederic Vassef, que recomprou o relógio Rolex para ocultar a operação.
Se você tem 4 pessoas, isso já é caracterizado como organização criminosa. A pena mínima é de 3 a 8 anos de prisão. Então, se o Bolsonaro pegar a pena mínima para os 2 casos, ele já vai ter aí 5 anos no chilindró. Então ele já era, ele estava tentando fugir do peculato para caracterizar a improbidade administrativa, mas não vai rolar. O Cid também, pessoal, confessou a participação na falsificação do certificado de vacinação do Bolsonaro. Ele falou que ele armou tudo porque ele estava com receio de sofrer algum tipo de perseguição depois do mandato do Bolsonaro chegar ao fim. Então ele fez tudo aquilo como uma espécie de salvo-conduto. Ele invadiu os sistemas do Ministério da Saúde e falsificou o certificado de vacinação dele, da esposa e da filha. Porque ele tinha medo que a filha pudesse não se matricular em escola por conta de não estar vacinada, a esposa também poderia ter problemas e ele então fez essa ilegalidade, vamos colocar assim. A Polícia Federal tinha uma outra linha de teorias e investigação para esse caso. Eles acreditavam que Cid falsificou esse certificado de vacinação para poder driblar fiscalizações aduaneiras no exterior, ou seja, driblar ali a fiscalização que você precisa para apresentar o passaporte e outros certificados mais. Então a posição do Cid, ela contraria o entendimento da Polícia Federal. E nós estamos vendo que a delação do Cid, ela é de fato destruidora para o Bolsonaro. O Cid sabe de tudo, pessoal, de tudo, porque ele era alguém muito próximo do Bolsonaro. O Bolsonaro fala que Cid não participava de decisões políticas e de governo, claro, porque o que Cid fazia era por baixo do pano, era o paralelo. E nós sabemos que o grande medo da delação do Cid, né, que ele foi homologada na semana passada, é justamente ele falar sobre os atos antidemocráticos. Porque os atos antidemocráticos pega muita gente. Pega generais, pega filhos do Bolsonaro. Estão especulando que o Cid já citou o nome do Flávio. Então é uma situação que é como se fosse um castelo de cartas. Quando a primeira cair, vai haver um efeito dominó e todo mundo vai cair junto. Todo mundo vai cair. Apontando para a tese principal do Alexandre de Moraes que vai colocar Bolsonaro na prisão, que é a tese de que existia uma grande organização criminosa comandada por Bolsonaro dentro do Palácio do Planalto com vários núcleos de atuação. Inclusive, o próprio Cid deve citar a Jovem Pan e a relação de Bolsonaro com os meios de comunicação de extrema direita. Farei um vídeo dando mais detalhes sobre a participação da Jovem Pan, por que essa delação é importante, então se inscreva no canal, ative as notificações, porque esse é um vídeo que deve sair entre hoje e amanhã, no mais tardar no fim de semana, porque é um assunto muito importante que eu gostaria de abordar com vocês, porque o que esses falsos jornalistas fizeram foi extremamente danoso para a nossa sociedade. E por fim, nós temos que entender um ponto que é relevante pelo seguinte. Essa delação do Cid implica Bolsonaro de um modo fatal. O Bolsonaro, ele é visto como o principal ativo do PL para as eleições de 2024. No plano B do PL existe a Michelle. Só que o Cid também pode imputar a Michelle nas rachadinhas do Palácio da Alvorada. Então eu vejo que a única chance que o PL tem de preservar todo esse dinheiro que foi investido e preservar esse capital, não do Bolsonaro, mas do bolsonarismo, é apostando na Michelle. E a gente sabe que existe um burburinho que a Michelle ela pode rever a estratégia dela de ficar em silêncio. Ela pode falar. Eu vejo que a única chance que Michelle tem de escapar de uma condenação ou escapar de um problema é empurrando o Bolsonaro para os leões. É falando, eu não tinha nada a ver, a culpa era do meu marido. Eu acredito que Michelle vá abandonar Bolsonaro mais cedo ou mais tarde, porque essa é a única chance que ela tem de sobreviver diante de todo esse turbilhão. Vocês acham que ela vai abandonar o Bolsonaro? Vocês concordam comigo? Coloquem nos comentários.